Espera aí que eu sumi da tela aqui. Senhor amado, bendito seja o teu nome por mais essa manhã, Amém, exaltado Senhor. seja o Deus da nossa salvação, Amém, Rei ó Pai. dos reis, Senhor dos senhores, aquele Amém, que é, Senhor. que era e que há de vir, Em o nome de Rei Jesus, ó eterno, Pai. inmortal, invisível, Amém, mas Senhor, ó real. Pai. Ao Ó Senhor Cristo, exaltamos nessa manhã ó e Santo entregamos Santo, nossas vidas, nosso Deus, Senhor. coração, queremos confiar que o Jesus. Senhor tem todas as coisas debaixo do teu controle nesse dia, sobre as nossas vidas. Fala conosco, Pai, através da tua palavra, que é viva e eficaz, Pai. Que essa palavra, Senhor, nos ajude a te conhecer mais, a estar mais próximos de ti, a testemunhar mais do teu amor e da tua vida, para que outros venham a te conhecer, Senhor. E nessa hora também, nós te pedimos pela vida do Manuel, o marido da Císera que está lá internado, Pai, naquela UTI, que o Senhor tenha misericórdia, põe a tua mão, seus rins voltem a funcionar normalmente e ele possa sair daquele hospital, Pai. Ser com a Císera, querida, nesse dia e com cada uma que ainda não entrou, não vai poder entrar, que está passando por alguma aflição, que o Senhor seja conosco nesse dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos ler Apocalipse, capítulo 13, na versão NVI. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e a grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como o cordeiro, mas que falava como o dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e, contudo, revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa,
para que ninguém pudesse comprar ou nem vender, a não ser quem tivesse a marca, perdão, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Bom, a gente dividiu esse capítulo para dois encontros, esse e o último antes das nossas férias, né? E a minha ideia, se vocês concordarem, é a gente pensar hoje nesses dois poderes e na semana que vem a gente colocar analisar esses sinais e esses sinais e as nossas escolhas aí dentro disso. Tudo bem? Pode ser? Uhum. Então hoje nós vamos ver ah, essas duas bestas. O que que vocês falem sobre a primeira, aí, a besta que saiu do mar? A gente já deu uma olhada nos textos anteriores. Quando a gente fala em mar, a gente está falando de quê aí? Zora Hernandes também fala isso. Foi a mesma revelação, que engraçado, né? Quando eu estava lendo, a mesma revelação que eu tive. Depois eu achei que era uma coisa tão nova, porque para mim era, mas várias pessoas já tinham dito isso antes. Engraçado como o Espírito Santo fala para todas as gerações, né? Bom, pensa então, já que a gente não está lembrando do mar, o que que São várias significa? nações, Isso. várias nações, né? O poder dessa besta está sobre as nações, né? Então, por isso que o mar é aquilo que une as nações, né? A gente tem muitos mares para atravessar para que a gente se una a várias nações diferentes, né? Então, essa besta ela tem uma autoridade sobre as nações. Então, vamos pensar quem é essa besta aí? Tinha 10 chifres e 7 cabeças. O que que significa talvez isso aí? O que que vocês acham? Já viu também bastante essa ideia de chifre e de cabeça, né? O microfone, Lô. Pergunta. Tá falando de sabedoria e poder de novo. É isso? É, sabedoria, autoridade, poder nesse Autoridade, sentido, poder. autoridade, isso aí. Então é um ser, né, ou um poder, né, aí que ele tem muita autoridade e muito conhecimento, né? Não vamos falar em sabedoria, porque sabedoria a gente pode atribuir a Deus, mas muito conhecimento e tem muita Aham. autoridade, né? E além disso, dessa figura, né, toda poderosa aí, ele ainda recebeu o poder do dragão, certo? Eu falo aí que o dragão deu para ele a autoridade, certo? Tudo bem até aí? Estamos na mesma Certo. página? Então tá bom. Então, quem que a gente poderia dizer que é essa besta aí? Ela é um poder humano ou ela é um poder espiritual? Porque o dragão é espiritual, né? Um anjo caído, é uma Uhum. serpente, né? O diabo. Agora, e a besta? Eu Acho acho que é que a um. besta, ela simboliza Satanás, né? Não.
O dragão significa Satanás, a besta não. A besta recebe o Esse é o poder dele, mas ele é um ser humano. É isso, é uma instituição humana, É uma porque ela que instituição humana. aparece por uma... Desculpa, Elô, fala. Não, eu estou repetindo o que você falou, é uma instituição humana. Ela que aparece para o humano, né? Ela é algo que é... E que tipo de poder ou de autoridade parece para vocês essa daí, com essa descrição? Parecia um leopardo, mas tinha pé de urso, boca de leão, né? Fico pensando em governos de países, na ONU, né, numa instituição que tem entrada em todos os países, né, nessas instituições que fazem planos, né, para vários países, que juntam vários países. Isso aí, isso aí. Então, essa besta é essa autoridade de poder civil, vamos dizer assim, né? Civil, militar, né? Então, os governos. Uma coisa importante da gente diferenciar aí são as pessoas dessas instituições de poder. Uma pessoa pode entrar numa instituição de poder e permanecer cristão e firme e tranquilo se ele não adotar a mesma voz da besta. Mas os homens que entram nessa instituição, a quem são dados esse poder, e eles falam pela besta, estes são a besta, vamos dizer, encarnada, né? Então, existe aí uma diferença, a gente não está falando de pessoas só, mas pode estar falando de pessoas quando a gente ouve a voz do dragão através dessas pessoas. Entenderam o que eu falei? Não. Então vamos imaginar, o governo da, sei lá, o governo da Rússia é a besta? A gente pode dizer que é o governo da Rússia. O governo do Brasil também é uma instituição que pode ter a voz da besta, né? Se entra um homem de Deus, uma pessoa cristã, uma pessoa voltada para Deus, ela não vai querer exercer o poder da besta. Ela vai entender que ela é um ser humano que pode ajudar, que pode coordenar, que pode servir ao povo. Então, ele entra com o espírito de servo. Agora, se entra um líder, e é muito fácil entrar, por quê? Porque é dada muito autoridade aqui na Terra para essa pessoa e ele assume a voz da besta, eu posso fazer, eu posso mudar, né? Eu posso guerrear, eu posso ser intransigente, eu posso limpar da terra, vamos pensar no grande ditador, o Hitler, por exemplo, eu posso limpar da terra esses que não têm sangue puro, né? Essa é a voz da besta, é da besta, né? Eu posso. Eu, eu julgo, tem melhores, tem piores, tem uns que são santos, tem os que não são. Eu tenho essa autoridade, então eu estou exercendo a voz da besta. Vocês entendem isso? Entenderam? Então a gente está falando de humanos quando eles assumem essa figura, mas de instituições a quem foi dado esse poder, né? Então, e pode ter gente que está no poder e não ser a voz da besta, graças a Deus, tomara a Deus que tivéssemos mais pessoas, né, que tivesse outra voz. Mas a instituição de poder humano é o poder da besta. Vocês entendem isso? Querem comentar Uhum. sobre isso? O que vocês pensam sobre isso? Que ele fala que só vai vender, só vai comprar quem tiver o número, né? Lá, que a besta quiser, fica um pouco claro essa questão, né? De que os humanos que fazem as leis de comércio exterior, né? Que proíbem países de importar, de exportar, né? Aí essa coisa aqui entre as nações,
essa ligação entre as nações, entre os mares, né, e essa explicação que você deu aí de como a voz da besta é usada, fica um pouco claro, né? Que é dessa forma, né? Então, a gente já enxerga isso, né? A gente já enxerga isso. Países que fazem acordos, através do quê? Através dos seus governos, acordos de bitributação, não bitributação, acordos de comércio, acordos de pode vender, não pode, acordos de proibição daquele ingresso, né? Esse mundo funciona em torno deste poder. Vocês entendem o que eu digo? Né? Esse mundo funciona em torno deste poder da besta, né? Um ser que é disforme, né? Um ser que tem pé de leopardo, né? Não pé de aparência de leopardo, Urso. pé de urso, né? Boca de leão, quer dizer, é um ser disforme, que tem características, culturas diferentes, que tem, mas que é um ser, uma mesma ideia de poder. Tanto, eu acho engraçado, né? Se você conhece o síndico, se quem mora em condomínio, se você conhece o síndico do seu condomínio, tem hora que você fala, meu, é poder de quê que esse cara tem, né? Ele coordena, sei lá, 200 apartamentos, no meu caso aqui, né? Mas dependendo de quem assume essa posição de poder, ele acha que é alguém assim, acima do bem e do mal, às vezes, dentro daquele espaço, né? Então, essa ideia do poder, sabe? E a besta coordena essa ideia de poder, né? Então, por isso que ela é disforme. E ela tem muitas cabeças, né? E muitos chifres, ou seja, muita autoridade. E é engraçado que quanto mais inferior for a cabeça, quer dizer, quanto menos posição aquele ser tem, mas se ele tiver alguma, ele ele imita os superiores, por exemplo, né? Entra, isso é a roda da política, não tem como. Você entrou na roda da política, você tem que ser do mesmo tipo, né? E não é verdade isso, não é verdade isso, né? Essa é uma ideia institucionalizada do poder. E aí você vai falar de poder, você vai poder falar de muita coisa. Não estou falando só do poder político só, mas essa ideia da instituição, né? Ah, eu vou vender, eu vou crescer, como o tolo lá que queria crescer os como é que é, os celeiros, eu vou construir mais celeiro, eu vou plantar mais, eu vou, e aí Jesus fala, louco, essa noite pedirão a sua alma, né? Essa ideia desse poder insano, dessa coisa de dominar sobre o outro, de ter mais, de possuir mais, tudo isso é uma ideia de poder. Beleza? Essa primeira besta aí? Querem comentar alguma coisa especial que vocês viram diferente? Só a questão do ferimento numa das cabeças. Quando você começou a falar sobre isso, me lembro quando estava sendo instituída a União Europeia, né? Que todo mundo já pensava, nossa, vai ser 27 países, quantos países, a Europa vai dominar o mundo, todo o poder vai ser emanado deles, eles vão controlar. Aí começaram a surgir os outros blocos, né? Para combater aquele bloco, aquele mega bloco que estava surgindo. Aí a África começou já a produzir blocos econômicos aqui na América do Sul, na América. Aí todo mundo começou a se organizar para combater a besta maior, que seria ali a União Europeia, né? Todo mundo começou a se institucionalizar. E é interessante que ela se fere, por exemplo, a Inglaterra fez lá uma votação, Reino Unido, né, e saiu do bloco econômico, né? Eles estavam jogando uma cartada para oficializar direito, para deixar a Inglaterra, né, o povo da Inglaterra mais unido e deram um tiro no pé, né? Porque o povo não quis permanecer no bloco. Então, essa besta, ela é ferida, sabe?
ela se fere, um país guerrando contra o outro, quem tem mais poder, ela fere as cabeças, ela mesma, né, se fere, ela mesma se reconstrói. Essa ideia de poder é assim, sabe? Você vê, se você falar na época de Jesus, quem que era o poder maior? Quem que era o que dominava? Império Romano, né? Império O Império Romano. Romano. Mas onde está o Império Romano hoje? Não existe. Não existe, mas existe ainda as mesmas instituições de poder? Era. Então, até o começo do século XX, não se falava em Estados Unidos, né? Não se falava. Era um país, uma colônia inglesa lá, tal. De repente, eles fazem arma, eles é, criam poder econômico, e aí vira uma potência, né? E aí, de repente, você vê que não é bem isso hoje. Hoje não é mais quem tem arma, é quem tem comida, quem tem recurso natural. Então, você começa a ter essas discussões. Discutem, por exemplo, eu acho super engraçado eles discutirem sobre emissão de carbono, né? O planeta é de todo mundo, né? Mas aí um país chega lá e fala, não, a gente não pode tirar a nossa emissão de carbono, porque, sabe? Ali, cada um se autoprotegendo para tentar manter essa posição de poder, né? Isso vai é o que eu estou falando, isso vai desde o síndico do prédio até a ONU, né? É a mesma ideia de poder, né? Mas o que que torna essa besta frágil? Frágil. Frágil. É que quem dá o poder para ela é alguém que já está derrotado. Amém. Ela tem o mesmo seis do, do da serpente, né? Do dragão. Ela tem o mesmo seis, ela é mortal. Ela é passageira. É o mesmo seis. Entendem? Vamos imaginar que a gente fala, puxa, Hitler na década de 30, meu, ele era o cara lá poderoso, ele mandava, as pessoas obedeciam, ele, né? Quem ele é hoje? Quem que você acha, Angélica, que ele é hoje? Alguém morto. Alguém morto, né? Vamos pensar em quem está no poder hoje, que acha que, nossa, é o máximo. Vamos pensar aí, no mundo. Ah, Brasil. a Está gente aberto. pode falar aí a questão da Rússia, né? Essa discussão Putin. que eles têm, o Putin, ele acha que é, né? Domina e determina as regras. Olha, vão parar a guerra se você me ceder tão parte do território. Então, É. ele acha que ele tem essa característica de ditar regras para o outro e o outro tem que aceitar, senão não vai parar. E ele acha que ele recebe um certo poder da besta, né, do dragão, perdão, porque o mundo inteiro é contra essa guerra, pelo menos no discurso, né? Só que ele continua fazendo. Pô, a gente fala, pelo menos não tem ninguém para desbancar esse cara. Quem é que deu autoridade para esse cara? Olha que coisa interessante, E, né? se a gente for analisar a história de Putin, né, como ele assessora, todo esse poder, o cara não era quase nada, mas ele foi trabalhando, né, pelas beiradas até que ele consolidou seu poder ali, mas como pessoa poderosa ele não era nada diante da sociedade, né? E foi adquirindo esse poder. Quem é que deu essa autoridade para esse cara, né? A gente vê muitas coisas na história. Eu acho engraçado que a gente às vezes defende direita, defende esquerda, né? Tem gente que fala uma coisa ou outra, mas toda instituição, toda lógica
né, de poder humano, por exemplo, o capital, né, o capitalista, o de direita, ele fala, o poder, não, nós queremos a democracia, o poder está partilhado. Não é verdade. O capitalista, o poder é do dinheiro. Quem tem dinheiro é quem manda, e quem não tem dinheiro vota em quem eles fazem propaganda, né? Então, é interessante, a autoridade da direita é uma autoridade do capital. Aí você fala, poxa, a gente é comunista, então. Não, porque aí você fala, a autoridade do comunismo, que deveria ser, né? O Marx fala dos trabalhadores, de toda uma sociedade organizada em prol de si mesma, né? Mas aí ele tira qualquer possibilidade das pessoas pensarem, agirem diferente, das pessoas trabalharem, das pessoas terem alguma relação, porque daí ele tira o poder de pensar. E aí ele impõe um governo centralizado que quem vai determinar o que é certo, o que é errado, quem vai ter dinheiro, quem não vai ter, quem vai morar numa casa boa, quem não vai, é o governo. Ou seja, ele ainda é pior do que o capital nesse sentido, porque ele ainda pega e centraliza mesmo no poder, com uma voz, um discurso de justiça social, né? Então, o Putin, por exemplo, como um homem, não só ele, né? Eu estou falando, aí você pode falar de vários, como um homem do povo, né? Que não tem uma história assim, consegue chegar, porque o governo é dado ao governo esse poder, né? Estamos aí na mesma página? Essa besta é assim, gente, ela se fere, mas ela volta. Eu esses dias estava brincando, é brincadeira, viu? Se tirarem esse vídeo do ar, tudo bem. Mas esses dias eu estava brincando, como é que a besta se fere e volta para o governo, né? Nós estamos com uma coisa assim, né? A gente viu Lava Jato, a gente viu toda essa questão de um poder que não que é humano, que é corrupto, né? E aí a fraqueza da cabeça, que seria a segunda cabeça, que seria a Dilma, a fraqueza perdeu espaço, foi deposta, né? E mesmo assim, foi deposta por coisas muito menores, né? Vamos ser bem honestos, ela foi deposta por uma coisa muito menor do que toda a corrupção que houve nos dois governos anteriores, e aí volta a besta. Eu tenho poder. Mas sabe que a gente não tem que olhar com isso com raiva ou nada, a gente tem que olhar com pena, porque daqui a pouco morre, acabou, né? Daqui a pouco tá, que poder é esse? Que personalidade é essa que pode, né? E que nome vai deixar na história? Que será? Você não sabe, né? Porque a história vai ser contada por outros no futuro. Então você não sabe. Não, vou deixar meu nome na história. Não sabe, não sabe, né? Pode até deixar o nome, né? Mas qual é a característica daquele nome que ele deixou? Que tipo de influência aquele nome vai sobreviver? É que nem a gente estava pensando agora no Adolf Hitler, né? É, Como a gente lembra dele na história, né? é. Que legado, né? Que legado Que vai deixar legal, esse nome. né? É. Aí você vê pessoas, vamos imaginar cristãos na história, né? Que sofreram, que foram mortos aí pela besta e tudo, e o nome está na história, honrado por quem? Não pelo nome, mas honrado por Cristo, porque o processo foi de Cristo. João mesmo, Pedro, os que, como nos Heróis da Fé lá, na Hebreus 11, foram cerrados ao meio, foram um ser que é cerrado ao meio, ele é cerrado ao meio por alguém que tem autoridade, né? Ou seja, pela besta. Então, a besta não é algo que está agora nos fins dos tempos, ela foi institucionalizada como a solução das nações. Por quê? Porque o dragão foi expulso do céu, né? Mas essa ideia de poder, ela até é anterior a Cristo, porque os reis achavam que, né,
era o máximo, e também passaram. Né? Nabucodonosor, eu acho interessantíssima a história, né? Quando ele fica louco lá e vai comer capim. A gente não percebe, às vezes, umas histórias na Bíblia que dão muitas dicas, né? Essa me chamou muito a atenção porque essa ideia de poder, né? Tudo bem até aí? Uhum. E essa besta, ela fala blasfêmias e ela defama o nome de Deus. Olha aí. Quem é poderoso? Não é Deus. Quem é poderoso como a besta? Porque a ideia a gente fala quem é poderoso como o nosso Deus, né? Quem é poderoso como o seu Cordeiro? Essa é o louvor, né? Aqui não, quem é poderoso como a besta? Quem pode contra o governo? Quem pode contra isso? Quem pode contra aquilo, né? Mas tem aí, vamos ler o versículo, deixa eu enxergar aqui, 8. Lê aí, Edna, o 8. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Olha que versículo. Quando é que Jesus foi morto? O Antes da criação do mundo. que quer dizer isso? Antes da criação do mundo. Que ele venceu a morte, venceu o dragão antes do mundo existir. Uhum. E o Eu que acho quer que dizer isso? É a ele é história de que Jesus nunca foi plano B de Deus. Ai, Que ele estava morto antes da fundação do mundo, né? Era o plano AAA. único plano, né? Então, Adão não era o plano A de Deus. Reforça muito isso. Isso, a gente fala muito da soberania de Deus, mas a gente às vezes não percebe o que é a soberania de Deus. A gente fala da soberania de Deus quando afeta a nossa vida, né? Mas a soberania de Deus a morte de Jesus está planejada antes da fundação do mundo. Na cronologia, ela aconteceu lá no primeiro século, mas na eternidade era o plano, já era o plano. Ai, Edith, mas a sociedade era para viver esse caos, era para a gente entender a ausência de Deus. A gente precisava reconhecer e dar louvor à sua glória. Como é que a gente ia reconhecer a grandeza de Deus e dar louvor à sua glória se a gente não soubesse o que era estar distante dele, né? E como é que a gente teria a escolha de fazer o caminho de volta se a gente só tivesse a presença dele, né? Então, Jesus é o livre-arbítrio do ser humano. Olha que interessante. Jesus é o livre-arbítrio. Nós não temos livre-arbítrio sobre nada a não ser sobre a escolha de Cristo. Olha que interessante isso, né? E a gente volta sempre para o foco da história, né? É engraçado que no meio de um capítulo difícil, né, que fala sobre essa questão humana, né? Vem isso aí como centro, né? Meio do capítulo aí que foi morto antes da fundação do mundo, da criação do mundo, né? A gente quer localizar a história, a gente quer nos localizar na história, né? Mas a nossa posição na história, ela tem a ver com a nossa escolha entre eu quero escolher a Cristo ou eu quero escolher o poder da besta, né? Eu quero Eu quero escolher a Cristo ou eu quero escolher o poder da besta? Bom, vamos falar rapidamente da besta que saiu da terra. Ah, só para encerrar isso aí, e final. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Vocês são capazes de ouvir? Então, ouçam com Uhum. atenção, tá bom? Estiver destinado à prisão, Será preso. Vai ser preso.
Quem destinado a destina a morrer morrer pela espada. será morto, morrer pela morrerá pela espada. espada. Isso Isso significa significa que o povo santo deve ser perseverante, ser fiel. Vamos. Ai, muita luta nessa vida, muita dor nessa vida, muita. Ah, parece que sai de uma, vem a outra. É aquilo que Deus determinou para a nossa história é o que vai acontecer. Se é prisão, vai ser prisão. Eu acho engraçado que o evangelho, ele não faz propaganda enganosa, nunca faz, gente, não faz, né? Os poderes fazem, mas o evangelho não faz propaganda enganosa, né? A história que Jesus nos escreveu é a nossa história. Fala, Angélica. Não, nem os poderes da terra, nem os poderes da igreja, né? Porque a Bíblia e a palavra não faz propaganda enganosa, mas os homens fazem. Venha para Jesus e pare de sofrer. É a besta que saiu da terra, você já deu spoiler aí. Uhum, E o mar são as nações, a besta que saiu. Vamos ler a besta que saiu da terra, só para a gente sim. encerrar com ela, para a gente falar mais dela semana que vem? Uhum. Então, vi outra besta que saiu da terra. Tinha só 2 chifres. Olha, ela tem menos poder do que a. Ela tem uma cabeça e menos poder do que a besta que saiu da água, do mar, né? Tinha 2 chifres como de cordeiro. Olha o rosto de que é? Do cordeiro. Mas, o que é o mais aí? A voz. Falava como dragão, voz de dragão. Pesado, hein? É a igreja institucionalizada nesse sentido, sabe? Categoria, pastor é pouco, bispo é pouco, apóstolo é pouco, semideus daqui a pouco, né? Quarta pessoa da Santíssima Trindade. Quarta pessoa, se a gente pensar na igreja católica, a gente vai ver papa, né? A instituição que é cristã, viu? Essa igreja aqui não é uma igreja muçulmana, não é uma igreja judaica, ela tem a face do cordeiro. Esta besta, ela tem a face do cordeiro, de Cristo, parece. Só que a voz é de quem? De um dragão, Poder, do poder. poder. E isso você vê desde o irmãozinho, que a gente está falando de pastor, de tudo, mas o irmãozinho que tem poder sobre o estacionamento da igreja e que acha que ele é que manda, né? Não o que coordena, coitado, que ajuda, que tenta, mas é que não, que isso aqui é a voz do dragão, é a mesma. Porque às vezes a gente tem ideia de poder só quem está hierarquicamente lá no topo, né? Mas é uma decisão individual, aonde o Senhor te colocou, que tipo de trabalho e serviço você vai fazer? É com a voz do dragão ou é com a voz do cordeiro de servo? Aonde Deus te colocou, você é a escolha. Esse é o nosso livre-arbítrio sempre. Escolher a Cristo ou a minha voz, ao meu poder. Porque o dragão, gente, ele fala assim: se você fizer isso, ah, você tem poder. Ah, a Angélica é líder das mulheres da igreja, né, Angélica? Ai, Angélica, você é líder das mulheres. Olha, vamos fazer um café, não sei, maravilhoso, enorme, para engrandecer o nome da Angélica. É sutil a voz do dragão. Ela enaltece o que é passageiro. Ah, se não for esse pastor aqui na igreja, essa igreja não vai para frente. Então, minha filha, não é a igreja de Cristo, é a igreja daquele pastor. Inclusive, esse final de semana, né, na igreja, a mensagem, né, estava falando sobre isso, né, como se coloca no culto, né? Então, na frente estão os pastores, os diáconos, aquela coisa de ali está aqueles que mandam na igreja, embaixo, né, estão aqueles que obedecem, caladinhos, quietinhos, porque eles são aqueles que deles é que vai emanar o poder que vai dirigir a igreja
esquecendo que a igreja não são deles, a igreja é de Cristo. E a palavra de Deus? Quanto tempo escondida? Ah, não leia Apocalipse, não. Vou lembrar da Heloísa falando. Não leia Apocalipse, não, que é muito difícil. São muitos símbolos, é muita coisa. Deixa que eu leio por você, né? Na Idade Média, vamos esconder a palavra de Deus dentro do mosteiro e a gente traduz. Não vamos ensinar ninguém. Engraçado, né? Não vamos ensinar ninguém a ler, não. A gente só os padres que traduzem, né? Não, não estuda a Bíblia em casa, não. Estuda a Bíblia lá na igreja, porque você pode interpretar mal, às vezes sai fora de contexto o versículo. Ué, mas não é o poder do Espírito Santo que revela para o pequeno e para o grande? E se eu desviar a meu favor, eu estou indo com a voz da besta. Eu não vou responder por mim também? Uma outra coisa interessantíssima, gente, interessantíssima essa sutileza. Tira a responsabilidade pela vida cristã, do cristão, para dar autoridade à besta. E hoje não se prega, ou se prega muito pouco, sobre a responsabilidade individual de cada cristão. A responsabilidade individual. Tira essa responsabilidade e dá o poder à instituição. Não, você pode fazer o que você quiser lá, depois você vem e confessa. Você pode fazer o que você quiser, decidir tudo errado na sua vida, depois você vem no culto de domingo, recebe a mensagem, ora, participa da ceia e tudo bem. Né? Quer dizer, não existe uma vida comunitária no dia a dia com Cristo. E aqui eu não estou falando de lei, não, de regra. Vocês sabem que eu sou da pá virada com esse negócio de lei e regra, porque eu sei que ninguém cumpre. Eu tenho certeza que ninguém cumpre. Quando uma pessoa chega lá no escritório para mim e fala, olha, eu faço tudo certinho, a minha vida é toda bonitinha, eu pago todos os meus impostos, tudo. Na minha mente eu falo, aham. Ninguém faz isso, ninguém é certinho, a gente sabe que não é. Nem que quisesse, não ia conseguir, né? Então, por que que a besta quer dizer isso? Que você pode vir que quando você vem no culto de domingo, tá tudo perdoado, tá tudo bem. Porque ela dá poder a quem? A instituição, e não a responsabilidade ao pequeno. Tem o livro do Tomás, que era pastor lá da igreja, Tomás Camba, que fala a terceirização da fé. Eu terceirizo a fé para o pastor, para a pessoa que ora, para o outro, para eu não assumir a responsabilidade da minha vida. Para ele é confortável por quê? Porque ele fica com o domínio, com o poder, com a autoridade. E eu vivo tranquila, em paz, com a minha consciência, mas está todo mundo indo para o mesmo caminho do inferno, meu Deus do céu, para o mesmo lado do dragão, né? O Senhor não criou pessoas especiais mais que outras, o Senhor criou todas as pessoas iguais. Quantas vezes a gente vê na Bíblia, porque não há grego, nem judeu, nem homem, nem mulher, diante de Deus, nós temos o mesmo peso, nós não somos melhores e nem piores que ninguém, né? O ladrão da cruz é uma prova disso, né? O mesmo prêmio que João recebeu, o ladrão da cruz recebeu, vida eterna. É isso. Agora, o que que a gente quer? As mimadinhas de Deus, eu posso falar isso porque eu falo que eu sou mimadinha, né? É o poder da instituição, é o mesmo poder do dragão, o mesmo poder da besta que saiu do mar. Quantas vezes a gente não vê pastores e líderes, líder de nada ali, de um grupo de 3 adolescentes, às vezes, que acha que está com poder, né? Essa, essa luta aí com o ego humano, né? É diária, né? Por exemplo, outro dia precisei de uma prestação de serviços e lembrei de uma moça que fazia muito tempo que eu não encontrava com ela, mas aí eu liguei para ela, né, para contratá-la, e ela falou: Nossa, estou tão feliz, você lembrou de mim, você me recordou que há tempos atrás, quando eu tinha crise do pânico, algumas vezes eu te liguei e você
me atendeu e ficou ao telefone comigo, orando comigo, enquanto eu tinha que esperar o meu pai chegar em casa. Eu morava sozinha, tinha que esperar meu pai chegar em casa, e você orava comigo, e algumas vezes eu te liguei de noite. Imediatamente, eu nem lembrava disso, mas imediatamente me veio aquela sensação assim: nossa, eu fiz isso? Nossa, foi importante para ela, né? Nossa, olha o que que eu fiz. Juro que eu fiz isso, né? Como eu fui importante, né? E aí veio aquela puxada de orelha do Espírito Santo, falou: não, filha, você não fez nada não, fui eu que fiz. Você teve lá algumas vezes com ela, mas eu tive sempre, né? Amém. Todas as vezes que ela teve crise de pânico, eu tive com ela, né? E algumas vezes, né, ela lembrou de te ligar, né? Você foi instrumento, você não fez nada não, né? Fui eu. Mas essa briga, ela é constante, né? Diária, né? Essa posição, assim, de a pessoa falou uma coisa e alimenta esse ego, né? Esse ego humano é facilmente alimentado por essas coisas que a besta traz, né? A gente precisa mesmo lembrar, né, que quem faz, quem realiza é sempre ele, né? É. Você me fez lembrar, Dilsa, da história do impostor que vivia em mim, lá do Brennan Manning, que ele fala que ia pregar, né? Lembra? Acho que eu já contei para vocês. Ele ia pregar com medo, tenso, e ele pede o Espírito Santo, que o Espírito Santo use, porque ele não ia ter condição e tal. Aí ele vai, prega, e é uma bênção, e muita gente se converte e tal, e ele desce do púlpito e fala: Brena, você foi bem hoje. Quer dizer, antes é o Espírito Santo e depois o prêmio, né? Isso não significa que a gente não deve se regozijar, é uma coisa, é uma linha tênue, né? De ser, esse é o nosso salário aqui, se regozijar de ter feito bem, né? Esse é o nosso salário aqui. Nós somos os trabalhadores que Jesus chamou, e a nossa paga além da vida eterna, que é o melhor prêmio, esse é o prêmio, né? Mas o nosso salário, é esse regozijo de você ver que alguém conseguiu ser tocado pelo Espírito Santo através da sua vida. Isso é um regozijo gostoso. Mas eu fiz, né? Isso que você falou, achei ótimo. Você esteve algumas vezes com ela quando ela estava em síndrome de pânico, mas eu estive todas as vezes com ela, né? Isso aí é uma puxada de orelha deliciosa, fala a verdade. É o vara e cajado, mas é bom, né? Parabéns, serve inútil. Valeu. Parabéns, serve inútil, é isso aí. Bom, gente, então na semana que vem, aí a gente vai ver com mais detalhes esses símbolos, tá? O 666, qual é a marca da besta, né? Faça um exercício aí sobre a marca da besta. Eu vou dar um grande spoiler, que eu já dei, na verdade, mas vou dar de novo. Eu perguntei para Deus o que que era essa marca da besta, se ia ser um chip, se ia ser um celular. E o Senhor me confrontou e falou assim: aonde nesse capítulo está escrito que isso é para o fim dos tempos? Aí eu falei: como assim? Como o senhor disse? Hã? Ele falou: aonde está escrito que é para o fim dos tempos? Aí eu falei: não está escrito que é para o fim dos tempos, não. Ele falou: então um cara que morreu por causa desses poderes da besta lá no primeiro século tinha como ter chip, Edith? Eu falei: não. Ele falou: então não é chip. Eu falei: olha, né? Bem interessante essa argumentação, senhor. O senhor é inteligente mesmo. Então, a semana que vem a gente vai ser o capítulo 13 novamente, e aí a gente vê esses símbolos, tá bom? Ótimo. Então, vamos orar. Edna, ora por nós hoje, para encerrarmos. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar a tua palavra, Pai. Ó, querido Deus, que teu Espírito Santo esteja trabalhando em nossos corações, ó Pai, para que saibamos que somos teus servos, Senhor Deus, ó Pai. E estamos, Senhor, embaixo de um poder que é sobre todo poder, Senhor Deus, ó Pai.
e que somos orientados, capacitados, dirigidos pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Nós, humanamente, não somos nada, mas em Cristo Jesus, Senhor Deus, ó Pai, estamos diante de um Deus de poder, que tem nos falado aos nossos corações, Senhor Deus, ó Pai, e que tem nos permitido, Senhor, conhecer a fundo a Tua palavra, para que tenhamos, Senhor Deus, ó Pai, todos os dias, Senhor, o temor de Tua presença em nossas vidas, e saibamos, Senhor Deus, ó Pai, que sem Ti nada somos. Ó, querido Deus, toma esse dia nas Tuas mãos, Senhor, abençoa a vida das Tuas filhas, daquelas que não puderam aparecer, de nossas famílias, Senhor Deus, ó Pai. Ó, querido Deus, que a Tua mão de poder, Senhor, esteja nos dirigindo. Continue, Senhor Deus, ó Pai, com a Císera e seu marido, Senhor, e que todos aqueles que estão passando por esse momento, por esse deserto da doença, Senhor, envia, Pai, eterno os Teus anjos para acudir os Teus servos, Senhor Deus, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, amém. 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 Amém.